objeto empírico para o desejo. Com isso, Lacan faz uma revolução, ao mesmo tempo extremamente clínica e epistemológica na teoria psicanalítica do desejo. Só para repetir, eu não ouvi, você falou da falta, essa última frase que você disse. De quê? Falta o objeto. Desde Platão, né, a gente tem um entendimento de que há uma certa divisão, né, das funções psíquicas no tempo. Então, a memória tem que ver com o passado, consciência tem que ver com o presente, e o desejo, a imaginação, tem que ver com o futuro. Então, quando eu desejo, eu antecipo, né, um futuro. Eu vejo algo que ainda não está dado em presença. Qual que é o truque? Então eu posso dizer assim, nessa antecipação, o que eu estou desejando é de fato um objeto positivo. É um objeto que eu sei qual é, eu sei o que eu desejo naquela apresentação empírica do objeto. O que o Kojève, que o Lacan pega e traz para a psicanálise, é a crítica disso. Quer dizer, de fato, como dizia o Platão, o desejo é uma função do tempo futuro. É uma função de nos projetar e nos tirar para além do tempo em que a gente está. Só que o desejo não funciona pela mera projeção de um objeto que vai ser dado. O desejo desconhece aquilo que ele deseja no objeto que ele deseja. Essa é a única explicação para que o processo do desejo, a atividade do desejo, seja de fato uma atividade. Seja de fato uma atividade assim, contínua. Porque senão a gente teria uma espécie de bloqueio de encontro com o objeto ele mesmo e de saturação do desejo. O ponto em que eu posso dizer, é isso. Um ponto que o Freud tentou pensar com a noção de pulsão de morte. Ele tentou pensar com a ideia de redução máxima das tensões. Mas que permanece como mais uma conjectura metapsicológica do que de fato uma experiência. Experiência histórica do desejo é de que ele é sempre desejo de outra coisa. Senão não seria histórico. Vejam só como com esse movimento o Lacan está tirando, dissoldando o sujeito e o indivíduo. Ou seja, quer dizer que o desejo que me habita me precedeu. Foi o que o Freud disse lá na teoria do narcisismo, que o desejo dos pais, de certa forma, se transmite para a criança que chega. E o veículo dessa transmissão é o sistema de ideais, o eu ideal e o ideal do eu. Tudo bem? E não só os pais, né? Da cultura, da sociedade, da linguagem no seu limite. A linguagem humana, o homem habitado pela linguagem, ele é um passador, é um passageiro, é um ser numa torrente, ou numa corrente de desejos que nos antecederam. Isso tem que ver com o conceito de história em Kojève. Kojève dizia assim, a nossa história no sentido político, antropológico, artístico, psicológico, a nossa história da consciência é a história dos desejos desejados. Tudo bem? História do que o que eu posso desejar nesse posição, espaço-tempo é uma continuação dos desejos que foram desejados e que só chegam até mim porque, no fundo, o desejo é esse movimento da falta, efeito do trabalho de negação da consciência. Tudo bem? Bom, então, vamos passar. Cristian, Fala. eu estava pensando ontem, quando a gente estava
vem dessa coisa do resíduo, da diferença entre a identidade e a identificação enquanto ato. E disse que desse resíduo que fica e que às vezes existe um encontro com isso, que seria um encontro com o real. E a gente discutiu a coisa da loucura, que é uma experiência radical com o real. Como é que isso se articularia aí com essa coisa do resíduo que você falou na movimentação do desejo da falta? O que o real tem que ver com a história? Ótima pergunta. Porque a resposta é, no fundo, bastante simples. Né? O que é esse impensável e irrepresentável, esse sistema de determinações que torna possível meu desejo, que ao mesmo tempo é composto por uma espécie de núcleo central de resíduos acumulados? É o real. O real é a história. Tudo bem? Vejam que recuo isso faz em relação à noção freudiana de história. De que a história era, no fundo, o quê? Um processo de rememoração que tinha um efeito terapêutico. Então fazer essa primeira ligação com a clínica. O Freud descobre o inconsciente quando ele analisa os sintomas histéricos de Elisabeth von Ehring, de Dora, de Cecília, enfim, das suas primeiras pacientes. O que ele conclui sinteticamente? Que a histeria não é um problema de simulação, a histeria não é um problema moral, de alguém que mente, né? Que, vamos dizer assim, instrumentaliza as relações, que se finge que quer pedir atenção, que quer manipular os outros, que é o estatuto que a histeria tinha. Né? Ou ela era um problema moral, ou ela era um problema orgânico, um problema ovário da mulher. Não sei se vocês sabiam, mas nessa época que o Freud inventou a psicanálise, havia uma cirurgia para a extração dos ovários das mulheres histéricas. Era um tratamento muito usado nos Estados Unidos. É o caso de histeria, como é que nós vamos tratar? Retira o ovário. E faziam isso mesmo. E tinha uns mais loucos, aproveita e retira o clitóris também. Porque é uma espécie de perturbação, isso vinha desde Aristóteles, né? Desde os gregos, do ísteros, do útero, né? Retira o ovário, retira o útero, retira o clitóris, que uma hora sossega. Né? Bem radical, de um lado, quer dizer, é isso ou o outro. Né? A gente começa a olhar, pô, eu prefiro o outro, que é mentirosas, manipuladoras, que estão produzindo, sei lá, endemoniadas, um problema moral, né? Um problema que poderia ser tratado com uma educação mais forte. Vocês podem imaginar o que não se fez em nome disso, né? Então, no contexto dessas duas estratégias, o Freud, escutando os pacientes histéricas, eles, a partir dos seus sintomas, ele descobre que o quê? As histéricas sofrem de reminiscências. Viu o conceito, né? Reminiscência, o que é? É lembrança. Lembrança é lembrança residual. Lembrança que não se sabe lembrança. Lembrança que se faz um ato no qual eu não me reconheço como sujeito. Um braço paralisado, uma dor nas costas, uma tosse crônica, uma fobia a tomar água, sintoma real de Ana O, né? Primeiro caso zero da psicanálise. Então, Lacan olha para isso e diz, puxa, o que o Freud inventou foi um uso clínico de uma certa concepção de história. Ele fazia uma Erinnerungen, ou seja, um trabalho de lembrança, e esse trabalho de lembrança libertava, dissolvia os sintomas. Todo sintoma é uma lembrança que não se sabe lembrança. Diante disso, nós temos duas tarefas, então. Diante de um sintoma, nós temos duas tarefas. Primeiro, lembrar da história na qual ela se inclui. Uma história que foi esquecida. E esse esquecimento é o que o Freud chamou de recalque. Segundo ponto, lembrar que naquela história que foi esquecida há um desejo, B, um sujeito. Quando essas três condições são atendidas, em
tese, os sintomas desaparecem. As demonstrações freudianas, e bom, a nossa clínica até hoje concorda com isso. Tudo bem? Bom, então, estabelecido isso, o Lacan tenta trazer e construir para a psicanálise o que seria o ponto faltante dessa conexão de, bom, se o desejo é a história dos desejos desejados. Se a história é o real, ou seja, eu não vou conseguir lembrar de toda a história, vai ter um resíduo entre identidade e identificação. Se nesse processo de historificação que a histeria se faz e a histeria se cura, eu preciso declarar e sustentar e apresentar uma teoria do sujeito que seja ao mesmo tempo uma teoria do tempo. Não só da história, mas do tempo. Por que isso é um problema? Porque o Freud já havia declarado nos seus trabalhos psicológicos que no inconsciente não há o tempo. O inconsciente não admite negação, o inconsciente não admite contradição, portanto, e no inconsciente não há tempo. O Freud provavelmente queria dizer com isso que no inconsciente as coisas não se transformam meramente.